Bem, voltamos então à segunda parte do nosso seminário de hoje, né? Com a participação de João Gabriel Nascimento, né? Que vai nos falar sobre uma revolução no conceito de lógica, o conceito, Begriff, em Hegel, a partir de sua crítica ao eu penso kantiano, né? João, você está por aí? Olá, boa tarde. Boa tarde. Pode começar, João. Ok. Uma revolução no conceito de lógica. O conceito em Hegel a partir de sua crítica ao eu penso kantiano. Introdução e justificativa. De acordo com Hegel, o progresso da liberdade que o Estado realizou, enquanto indivíduo da história mundial, conduziu a consciência do espírito do mundo até o princípio configurado pelo germânico, onde todos são reconhecidos livres na sua Constituição. Por tal razão, pôde-se necessariamente ter o reconhecimento filosófico desta atividade exposto em um sistema da ciência vulgo enciclopédia. Tal projeto de libertação do espírito humano foi, no idealismo alemão desde Kant e o movimento iluminista, a sua meta suprema, e, para tanto, deveria ser concretizado na filosofia com a apresentação do sistema da razão pura. Entretanto, os limites autoimpostos pelo kantismo para tal propósito, assim como a falência da Revolução Francesa em instaurar o domínio da razão e da liberdade na esfera prática, fez com que Hegel e toda uma geração de pensadores buscassem continuar o propósito de emancipação iluminista, superando o sistema ainda em aberto deixado pelo filósofo de Königsberg, a partir de uma renovação do ideal clássico, fazendo surgir no epistêmico sujeito moderno a bela vida da antiguidade. Dessa forma, a fim de que Hegel pudesse concretamente para a ideia da filosofia seu trono absoluto enquanto rainha das ciências, antes teria que fazê-la emergir a partir do ser aí mais imediato que era apresentado ao espírito do mundo, enfrentando, consequentemente, as particularidades e contingências de seus contemporâneos e conterrâneos. Isso se deve à necessidade de retomar a crítica de Hegel a Kant para que se possa compreender aquilo que fez o autor da enciclopédia tomar consciência de que tinha chegado o tempo de reelevar a filosofia à condição de ciência. Quanto ao método requerido a esse propósito, o jovem Hegel já revelava, na seção, a necessidade da filosofia em seu Escrito da Diferença, citando: a cisão é a fonte da necessidade da filosofia. Na cultura, o que é manifestação do absoluto se isolou do absoluto e se fixou como algo de autônomo. Mas, ao mesmo tempo, a manifestação não pode negar sua origem e deve partir daí para constituir como um todo a multiplicidade e suas limitações. Fim de citação. Tal fonte da necessidade da filosofia não está apenas em função da multiplicidade do ser aí, mas também porque a própria cultura da época de Hegel a apresentava isolada da manifestação do absoluto. Outra citação, agora da doutrina do ser. Na medida em que a ciência e o senso comum colaboram entre si para levar ao declínio da metafísica, pareceu ter provocado o espetáculo singular de ver um povo culto sem metafísica como um templo ricamente ornamentado, mas sem santíssimo. Fim de citação. Deve-se, então, o pensamento imediatamente se cultivar na multiplicidade deste ser aí que lhe é apresentado, para que a sistematização desse conteúdo absoluto apareça em unidade com a sua manifestação, revelando-se assim a imanência do todo a partir de tudo, e assim possa ser a filosofia, mesmo enquanto apenas representada, a manifestação do absoluto. Hegel começa o prefácio da primeira edição de 1812 de sua Ciência da Lógica, que compreende a primeira das 3 partes da enciclopédia, dizendo: a transformação completa que o modo de pensar filosófico tem sofrido entre nós desde aproximadamente 25 anos, o ponto de vista superior que a autoconsciência do espírito alcançou sobre si nesse período de tempo, teve até agora pouca influência na configuração da lógica. Fim de citação. Bom, se prestarmos atenção nas datações disponíveis no texto, veremos que o nosso autor, quando este se refere aos últimos 25 anos, está justamente se referindo ao período que compreende desde a publicação da segunda edição da Crítica da Razão Pura, em 1787, até a época na qual está escrevendo o prefácio, em 1812.
Ou seja, 1812 menos 1787 dá 25 anos. Hegel ainda no prefácio responsabiliza Kant, ou ao menos a recepção popular de Kant, a criação de um ambiente intelectual na Alemanha em que se asseguraria, apenas ao prático e ao imediato, alguma razão, enquanto que os objetos metafísicos seriam fontes de erros. Citação. A doutrina esotérica da filosofia kantiana, de que o entendimento não pode ultrapassar a experiência, caso contrário, a faculdade do conhecimento tornar-se a razão teórica, que para si daria luz a nada mais que quimeras, justificou pelo lado científico a renúncia ao pensar especulativo. Fim de citação. Tal escolha aqui para se iniciar a reconstrução do sistema da ciência / sistema da razão pura, também é inspirado pela interpretação de Walter Jeschke, a saber, que as linhas fundamentais do ponto de partida hegeliano estão amplamente delineadas por meio da situação histórico-problemática da crítica lógico-transcendental de Kant à metafísica tradicional. Fim de citação. Assim, é considerando tais justificativas para o privilégio desse momento que se busca também conformá-las com aquilo que nos aconselha Bourgeois, que reefetuar a enciclopédia é refazê-la para si mesmo e, em si mesmo, ler a enciclopédia é reescrevê-la. Fim de citação. Portanto, sua leitura, ou melhor, sua presente reconstrução, ao invés de se iniciar com o puro ser da ciência da lógica, parte da crítica lógico-transcendental de Kant como pressuposto. Pois, como diz Hegel, a filosofia se mostra como um círculo que retorna sobre si, que não tem começo no sentido de outras ciências, de modo que o começo é só uma relação para com o sujeito, enquanto este quer decidir-se a filosofar, mas não para com a ciência enquanto tal. É mesmo esse seu único fim, agir em meta, alcançar o conceito de seu conceito, e assim seu retorno sobre si e sua satisfação. Fim de citação. Aqui, além de uma prévia da relevância do conceito para a filosofia, tem-se também o fundamento da tese que aqui se introduz frente a essa revolução lógica. Assim, se analisará que a mesma superação que Hegel realizou na sua interpretação do sistema kantiano em determinado momento histórico conceitual, o começo em relação ao sujeito, deverá aparecer sistematizado conceitualmente na própria exposição da ideia da filosofia, em sua exposição lógico-conceitual, como o próprio autor indica na introdução de sua enciclopédia. Começo de citação. O mesmo desenvolvimento do pensar que é exposto na história da filosofia expõe-se na própria filosofia, mais liberta da exterioridade histórica, puramente no elemento do pensar. Fim de citação. Ainda sobre as possibilidades dessa relação da filosofia com a sua história, afirma Hegel em uma de suas lições sobre a história da filosofia que, começo de citação, nos importa, sem dúvida, saber reconhecer esses conceitos puros naquilo que a figura histórica contém. Fim de citação. Obviamente, essas figuras históricas são aquelas nas quais Hegel formou e educou o seu pensamento e que estão expressas em grande medida nas suas lições. Tal ponto de intersecção entre o conceito e o eu penso pode muito bem ser compreendido na seguinte passagem em que Hegel também declara sua importância frente a seu sistema. Abre aspas. A síntese originária da percepção é um dos princípios mais profundos para o desenvolvimento do especulativo. Ela contém um início para a verdadeira apreensão da natureza do conceito. Assim, aqui se revela a necessidade em escolher a exposição do conceito feita na ciência da lógica, tanto como o reconhecimento da essência do diálogo feito com a síntese originária da percepção presente na figura histórica da crítica transcendental kantiana, quanto com o privilégio de sua posição frente à construção e elaboração da ciência da lógica e, consequentemente, da enciclopédia ou sistema da ciência. E será através desse conceito que aqui iremos expor o que Hegel compreende acerca desta nova ciência. Conceito e eu penso kantiano. Citação de Hegel das lições. O senso geral da filosofia kantiana é, como Hume mostrou, que as determinações categoriais, tal como universalidade e necessidade, não são encontradas na percepção, e assim elas têm uma outra fonte que não a percepção. Essa outra fonte é o sujeito ou o eu, subjetivo em sua autoconsciência. Essa unidade que tem ganhado mais e mais atenção com a modernidade, como sendo início seguro para a construção do método científico, assumirá com Kant um enorme poder na validação do conhecimento humano, mas de tal modo que antes seja preciso realizar uma análise crítica de suas capacidades cognitivas e não tomá-las dogmaticamente como ele diz ter feito a metafísica anterior. Citação. Nós devemos primeiro investigar a natureza ou o tipo de instrumento para que
seja visto se ele é capaz de realizar o que lhe é requerido. Fim de citação. Assim, se por um lado procura-se assumir uma postura idealista ao conferir à autoconsciência a fonte das determinações de universalidade e necessidade, por outro lado, a filosofia crítica mantém-se também conciliada com o empirismo ao atribuir a essas mesmas formas categoriais subjetivas um conteúdo que é oriundo da sensibilidade, ou seja, o componente objetivo da experiência são as categorias. Entretanto, segundo Hegel, o filósofo da crítica, disse que apesar dessa objetividade ser produto da atividade espontânea do eu, em oposição à passividade da sensibilidade, ao mesmo tempo não vai ser ainda admitida como o em si de seus objetos do conhecimento, visto que a experiência contém somente fenômeno, e considera-se assim que meu conhecimento receptivo é completamente subjetivo. A questão frente a isso, que, por exemplo, Robert Pippin identifica, é: ter a estrutura do pensamento como objeto de crítica impossibilitaria, de alguma forma, o conhecimento da natureza das coisas? Hegel tentará provar que não, que a estrutura do pensamento não seria algo tão separado assim da realidade. Como se verá no decorrer do texto, Hegel sempre procura superar seus adversários, aceitando seus pressupostos, e nesse caso não será diferente. O movimento aqui realizado para superar esse impasse e conciliar a pura forma do entendimento com o saber absoluto da metafísica tradicional se dará através de uma valorização dessa mesma síntese a priori da percepção, e não de sua limitação e recondução àquela realidade anteriormente perdida da coisa em si. Tem-se aqui as possíveis origens daquilo que pode ser chamado de panlogicismo hegeliano. O desafio aqui exigido é, portanto, fazer com que essa objetividade presente apenas subjetivamente seja também compreendida com a necessidade que uma demonstração científica exige como uma subjetividade presente objetivamente, ou seja, uma visão não subjetivista do sujeito. Aqui uma referência ao Federico Orsini. É nesse momento que se encaixa o processo descrito por Hegel na seção conceito subjetivo. Com ele começa a lógica subjetiva ou doutrina do conceito, estágio lógico no qual o ser e a essência se unificam no conceito. Assim, se por um lado a lógica objetiva terminou por revelar a substância também como sujeito, por outro lado, a lógica subjetiva terá que fazer o caminho oposto. E, portanto, ao invés de utilizar como fundamento primeiro o ser das coisas, para fundamentar como nossa alma adquire conhecimento, se partirá agora das categorias subjetivas do entendimento para deduzir a realidade das coisas em si mesmas. Como diz Hegel, abre aspas, resta ainda o segundo lado, a cujo tratamento é dedicado ao terceiro livro da lógica, a saber, a apresentação de como o conceito forma dentro de si, a partir de si, a realidade que desapareceu dentro dele. Citação extremamente importante. Assim, é dado um novo sentido, agora substancial, àquilo que era comumente conhecido por lógica, de modo apenas formal. Portanto, em termos hegelianos, a verdade do ser e da essência se revela como sendo autoconsciência. Tem-se, assim, um importante passo frente à reunificação da lógica com o saber absoluto metafísico, algo que, de certa forma, pode ser vislumbrado já em germe na filosofia kantiana, cuja existência, ou melhor, independência, por mais limitada que seja de um aspecto objetivo do conhecimento, não referente aos objetos da experiência, é proclamada. Estando, pois, a espontaneidade da faculdade do entendimento liberta das condições inessenciais da aparência empírica, pode-se assim ser expressa em sua pureza por uma crítica da razão pura, que, nas palavras de Hegel, Kant em seguida declara ser o eu a fonte das categorias. Fim de citação. Contudo, diferentemente de Hegel, não se pode pensar que para Kant essa objetividade concedida às determinações do eu pensante se configurariam de alguma forma como conteúdos ou objetos desta mesma atividade do eu enquanto produtor de categorias. Normalmente se pensa em uma relação na qual o eu contém conceitos, da mesma forma que estes, os conceitos, se mantêm do outro extremo da relação com seu objeto ou a coisa, ou mesmo em relação às suas propriedades particulares. Contudo, procurando seguir a própria letra de Kant, Hegel irá citar uma passagem da crítica que lhe autorizará uma possível identificação do conceito com o objeto. Começo de citação. Kant ultrapassou essa relação externa do indivíduo enquanto faculdade do próprio conceito com o eu. O objeto, diz Kant, é aquilo em cujo conceito está unificado o múltiplice de uma intuição dada. Toda a unificação das representações exige, porém, a unidade da consciência na síntese das mesmas.
Logo, essa unidade da consciência é aquela que unicamente constitui a relação das representações com um objeto, ou seja, sua validade objetiva, e sobre a qual repousa até mesmo a possibilidade do entendimento, fim de citação. Assim é unicamente a unidade transcendental da percepção, o princípio através do qual se deveria deduzir cientificamente toda a derivação, não apenas dos conceitos puros do entendimento, mas também de seus próprios objetos tomados como conceitos. Utilizando-se agora da exposição da autoconsciência na seção da fenomenologia da enciclopédia, tal movimento se explicita da seguinte forma, abre aspas, nessa determinação de forma em geral, desapareceu em si a consciência, uma potência diferenciadora que em si não é nenhuma. Tem por objeto a si mesmo, é a consciência de si. Ou como diz Pippin, depois que Kant distinguiu as faculdades de compreensão e intuição, ele afirmou, nenhuma dessas propriedades deve ser preferida à outra, fim de citação. Dessa forma, a partir dessa potência diferenciadora que caracteriza o entendimento, a consciência acaba por se perder nessas determinações indiferentes entre si, pois ela mesma passa a ser apenas mais uma dentre elas. Consequentemente, o eu, ou a universalidade abstrata interior, passa a ser exterior também nos fenômenos descritos. Da mesma forma que estes passam a ser interiores, configura-se assim a síntese dessas percepções em uma unidade consciente, a consciência de si ou eu igual a eu. Assim, impossibilitado de buscar essa verdade fora de si mesmo, para que a lógica fosse ciência da forma absoluta, abre aspas, esse formal, para que seja algo de verdadeiro, tem de ter nele mesmo o conteúdo que seja adequado à sua forma, fim de citação. Esse conceito adequado é, portanto, o que Hegel chama de ideia, a verdade. Não se trata, contudo, de uma verdade unívoca, ou apenas atrelada à forma lógica, pois, se algo tem verdade é somente enquanto é ideia, a concordância do conceito com sua efetividade, com o seu conteúdo. Nesse sentido, tudo teria sua verdade e não necessariamente expresso da mesma forma. A vida enquanto o imediato da ideia absoluta, a natureza como ser outro da ideia, o Estado enquanto é a ideia moral exteriorizada na vontade humana, a história como a exteriorização do espírito no tempo, e assim por diante, são todas expressões de momentos da ideia e expressas por ela. A derivação das determinações conceituais. Será mais pontualmente na derivação a partir do conceito que se evidenciará ainda mais a diferença que Hegel quis estabelecer com o autor da crítica. Enquanto para Kant, apesar de ser uma síntese a priori, a autoconsciência não possuiria conteúdo algum. Para Hegel, diferentemente, a autoconsciência é um resultado da substância, enquanto manifestação da verdade, da essência e do ser. Consequentemente, a autoconsciência tem a superação da própria cisão com o seu objeto e a materialidade da coisa em si, enquanto seus antecedentes lógico-conceituais. Abre citação de Hegel. A matéria não tem verdade tal como aparece fora e antes do conceito, mas a tem unicamente em sua idealidade ou identidade com o conceito. Fim de citação. Assim, o que para Kant é uma inconveniência ter que sempre, ao se pensar o eu, se utilizar dele mesmo como se fosse um círculo vicioso, para Hegel, ao contrário, pensar o eu já seria a própria percepção empírica da autoconsciência. Kant, portanto, ao estabelecer o eu apenas como sujeito, por lhe faltar a intuição necessária para se perceber externamente no espaço e no tempo como objeto, acabou configurando o eu apenas como uma representação vazia, pois ele só seria conhecido por seus predicados, que não seriam ele. Esta seria uma outra chave de interpretação caso se queira compreender o afastamento da metafísica antiga, pois somente mantendo o eu unilateralmente como sujeito, no extremo oposto à manifestação de seus predicados, que se poderia considerar como vazias e sem conteúdo e sem conceito todas as velhas categorias da tradição metafísica anterior. Entretanto, para Hegel é justamente devido a essa inseparabilidade que se pode determinar a unidade de si mesmo com seu outro. Da mesma forma que o outro nada mais é do que ele mesmo, sua manifestação. E desta forma, não podendo ir além de si próprio, teria até mesmo de ter revisado a autoridade conferida à recepção da experiência pela forma pura da intuição como sendo a origem dos conteúdos conceituais. Assim, se por um lado o aparecimento imediato foi considerado como inessencial, por outro acabou por se privar a verdade à consciência, assim como ela foi privada à coisa em si indeterminada e incognoscível não atingida, julgando como quimeras os entes da razão dialética.
pois se acreditava erroneamente que, tendo a consciência abandonado esses fenômenos, teria ela da mesma forma de ser reconduzida do conceito lógico a essa realidade previamente acabada e cristalizada. E esse deveria ser o objetivo da filosofia. Configurado dessa forma, longe de um crítico, Kant apareceria como dogmático por conceder aos dados da experiência a fonte do conteúdo e da síntese dos conceitos do entendimento. Isso que Kant parece considerar realidade, para Hegel torna-se o menos real na medida em que as coisas finitas, consideradas em sua particularidade, apenas podem vir a ser na perspectiva da ideia absoluta. Apesar disso, Kant deu autoridade às condições subjetivas do entendimento, na medida em que apenas com esta segurança os dados da experiência poderiam ser conhecidos. Frente a essa dupla condição, de um lado a espontaneidade do entendimento frente aos dados da intuição, e por outro lado da dependência de uma fonte de conteúdo externa, criou-se a necessidade de fazer destas próprias formas puras seus objetos. Nada mais do que se utilizar dessa mesma autoridade formal que ao entendimento foi concedida. O desenvolvimento dessa autoautorização deveria se parecer, portanto, com um idealismo explicitamente assumido e assim totalmente autônomo. Sua sustentação objetiva deveria então se pautar de agora em diante a partir da própria subjetividade. Assim, a derivação das determinações conceituais não se trata de uma mera reflexão ou desdobramento da coisa externo a ela, ou do sujeito externo ao objeto, mas enquanto um desenvolvimento do saber que se sabe de si mesmo, ou na concordância do conhecimento consigo mesmo, é, pois, nesta concordância de sua forma com seu conteúdo, uma coisa em si, ela mesma manifestação. Ou seja, a determinação progressiva de um por em si mesma, pois, como diz Hegel, abre aspas, o conceito é essa unidade absoluta do ser e da reflexão. O ser em si é somente pelo fato de ser igualmente reflexão ou ser posto, e de que o ser posto é o ser em si para si. Fim de citação. Entretanto, no momento de relacionar a razão com suas categorias, ela, de alguma forma, na filosofia kantiana, perde a sua síntese e se mostra apenas como uma ideia reguladora da sistematização do entendimento. A isso Hegel chamará apenas de dialético. Assim diz Hegel em contraposição a Kant que, seguindo a clássica concordância ou adequação do conceito com seu objeto, não se deveria nunca conceder exclusivamente ao conteúdo o critério universal e seguro do conceito das coisas, visto que esse pressuposto já impossibilitaria, apesar de toda crítica e análise posterior, qualquer reunificação do conceito com o objeto. Mas o conhecer, na medida em que transforma o mundo objetivo em uma estrutura conceitual, dá ao objeto a síntese apenas de acordo com as determinações oriundas do conceito. Assim diz Hegel, não é uma necessidade aparentemente da verdade em si mesma, mas do conhecer na medida em que é este que irá indiretamente revelar ao próprio conceito o inconveniente de sua capacidade, ainda hesitante, de sintetizar suas próprias determinações ao impulsioná-lo a comprovar esta operação com um conteúdo que imediatamente não é dele. É justamente a partir do aparecimento, se utilizando dos fenômenos, que o conceito prova sua capacidade de se autodeterminar. Assim, é através do compreender que o objeto ainda estranho da representação e da intuição se torna a determinação do pensamento, seu ser posto e sua própria objetividade. Nesse sentido, é o fenômeno enquanto imediata inessencialidade que necessita do conceito para poder adquirir objetividade. Sem o conceito, ou melhor, sem a consciência, o objeto permaneceria indeterminado. Comparando esse movimento ao que já foi dito aqui sobre o entendimento em Kant, a derivação das suas determinações apresentaria uma interrupção ou bloqueio do ato de ser na sua aparição. Algo que Hegel, além da já dita necessidade de conhecer, tentará solucionar em sua doutrina da essência, quando este nos faz dizer que essa reflexão não se trata apenas de um decaimento da essência do eu, ou de um esquecimento do ser, por se manifestar em seus predicados enquanto um acidente próprio, cada vez com mais determinações, mas que esses predicados, enquanto um outro que é seu, já possuem a identidade com o ser do próprio eu. Essa reflexão do eu, juntamente com a crítica aos conceitos puros do seu entender, será para Hegel o conceito na medida em que progrediu para uma existência tal que é, ela mesma livre, nada mais é do que o eu ou a autoconsciência pura. Portanto, constata-se que a corrupção da pureza da dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento se deu justamente por aquela determinação que Kant procurou excluir da esfera do eu.
a sua autolimitação, ou melhor, o não-eu. Não perceber a influência justamente em conceder pureza à sua demonstração científica foi o que lhe tornou vulnerável a inconscientemente se utilizar dela. Se, por um lado, aprofundar-se na matéria de um conceito apenas mostraria o funcionamento da subjetividade, a sua exclusão, ou mesmo a parcimônia, por outro lado, acabaria por ocultar o funcionamento da matéria deste na própria subjetividade. Assim, o processo que o espírito adquire se revela no constituir de uma unidade do eu com aquilo que de imediato não é ele. É nesse sentido que Hegel vai reconhecer na figura histórica de Fichte o princípio que este proporcionará para a realização científico-conceitual do autodesenvolvimento do conceito. Abre citação. A relação da filosofia de Fichte com a sua posição kantiana é que ela deve ser considerada como uma mais consistente apresentação e desenvolvimento da filosofia de Kant. Ou como dirá Pippin, não há nada que possamos ler fora da estrutura arquitetônica da razão. Fim de citação. Assim, para Kant, nossa cognição depende da nossa conceituação. Por isso, a insistência de Hegel em definir que a razão é a realidade. Seguindo os próprios pressupostos de Kant, toda separação entre o fenomenal e o nominal deveria ser apenas conceitual. Não há nenhuma falta a ser preenchida e, assim, parte-se já imediatamente do conceito para derivar suas determinações conceituais puras. O que não significa de forma alguma que essas outras realidades, como a intuição, a natureza, a coisa em si mesma, não possam e não devam ser distinguidas. Dessa forma, é importante relembrar que, em grande medida, a dedução das determinações conceituais da ideia absoluta em Hegel está assegurada pela substancialidade do conceito, exposta na seção anterior, e assim tem-se um caminho livre para o automovimento do conceito em si e para si mesmo. Por isso, a importância do conselho de Bourgeois em sempre reler a enciclopédia e sua construção, para que a sua necessidade científica seja expressa. Conclusão. Logo no prefácio à segunda edição da enciclopédia, Hegel declara de onde devem ser retiradas as categorias utilizadas para o desenvolvimento da lógica, dos costumes, da vida cotidiana, das instituições, dos títulos sociais, da história dos pensamentos, etc. Visto que a filosofia não deveria se impor o desgaste em inaugurar terminologias próprias, mas sim, o seu trabalho estaria em se utilizar daquelas categorias já em voga na tradição. Toda demonstração, aqueles símbolos imortalizados pela cultura e, a partir de sua sistematização racional, rememorar a razão de culto a tais formas. Em outras palavras, dar espírito à letra morta. Segundo Hegel, abre aspas, é próprio de maus preconceitos acreditar que a filosofia se encontre em oposição a um conhecimento experimental sensível, à efetividade racional do direito, a uma espontânea religião e piedade. Essas figuras são reconhecidas e mesmo justificadas pela filosofia. O sentido pensante aprofunda-se antes em seu conteúdo, apreende-se e fortalece nelas, assim como nas grandes intuições da natureza da história e da arte. Com efeito, esse sólido conteúdo, enquanto é pensado, é a própria ideia especulativa. Nesse sentido, a ciência da lógica não se tratará exclusivamente de uma lógica proposicional, mas buscará recuperar as razões dos juízos e leis estabelecidos pelo antigo debate metafísico ante as exigências de uma filosofia crítica. Assim, relacionando a lógica com a metafísica, a ciência da lógica será um sistema metafísico que repensa as questões metafísicas sobre as determinações de pensamento, ou melhor, se utilizará dos conceitos lógicos, as determinações do pensar, e com isso os atribuirá aos problemas metafísicos, ou atribuirá as questões metafísicas enquanto determinações de pensar. Todas essas opções, um tratamento científico em que se volta então a discursar sobre Deus, o ser, a essência, a realidade, a coisa em si, etc. Isso não significa que se trate de um formalismo vazio ou uma ciência válida apenas intelectualmente, pois, se mesmo assim fosse, ainda seria considerado o ponto mais seguro do conhecimento humano. Além disso, apesar de ter por objeto ela mesma uma ciência da lógica, enquanto formalização do próprio pensamento, não se elevaria ao patamar de ciência sem uma anterior aculturação, mas acabaria por permanecer um discurso místico e hermeticamente fechado a uma comunidade restrita. Assim, uma metafísica que se mostre imanente deve, pois, ser ciente de toda a comunidade científica da qual o seu legado do qual o seu título e legado dependem. Garantir, portanto, a cidadania da crítica das categorias formais da lógica na exposição metafísica
e vice-versa, e, consequentemente, sua elevação ao patamar de ciência, se trata também de um trabalho em grande medida orientado por interesses de ordem retórica e política. E isso não pode ser deixado de lado mesmo em uma ciência, a fim de que se evite cair, como se disse, em um discurso místico. Por tal motivo que se afirma ser a verdade apenas desenvolvida se atrelada ao seu tempo histórico, o que de alguma forma excluiria a sua razão de ser a verdade absoluta e atemporal. Mas frente ao tempo histórico e ao mundo no qual Hegel se constituiu, a assunção de Kant como ponto de partida para a introdução em seu sistema se mostra como uma importante chave de compreensão. Não apenas pela proximidade temática, mas também porque muitas dessas categorias foram legadas pela moda kantiana de fazer lógica. Ou, em outras palavras, muito do hegelianês foi legado pelo idioma kantiano. Portanto, julgou-se como mais apropriado apresentar no presente trabalho a contribuição de Kant para Hegel, realizada na exposição da ciência da lógica, através do conceito, de acordo com o seu próprio autor, seguindo principalmente as partes em que é citado explicitamente o filósofo de Königsberg. A esse fim, remete-se o estabelecimento de uma união entre o conceito e seu método, ou entre a sua exposição e o ser em si da coisa, uma operação que pode ser muito bem ilustrada, representada, pelo diálogo que Hegel estabeleceu com Kant, para cuja compreensão torna-se imprescindível a exposição da atividade autorreferente do conceito, a mesma atividade que reconhece a exposição sistemática das determinações conceituais puras da ideia da filosofia, enquanto a superação das interpretações realizadas em determinados momentos históricos, com o começo em relação ao sujeito. E aqui eu termino meu texto, concluo minha apresentação. Muito obrigado a atenção e a paciência de todos e todas. Bom, eu abro, então, aos comentários, né, de novo, dos autores ou dos pesquisadores e membros do GUI, né, orientando de pesquisadores. Alguém quer fazer comentários? Ninguém, de novo? Gabriel, você quer fazer e está aí? Não, tá bom. Bom, então faço eu, né? Eu percebi, João, que você acabou colocando mais coisa ainda no final da conclusão que não estava no texto anterior, é isso ou não? Sim, eu fiz algumas alterações. Não sei se isso muda muita coisa, mas eu também precisei diminuir um pouco o texto porque ele estava muito grande. Mas as alterações que eu fiz, eu acho que não muda muito substancialmente o texto. Por quê? Eu acho até que bom, eu vou comentar. Bom, primeiramente, parabéns, né, pela apresentação. Eu noto pelo seu texto que teve bastante leitura, né, seja de diversos textos, além do próprio texto do Hegel, né, e tem passagens no seu texto interessantes que apontam para um pormenor da crítica hegeliana aos pressupostos presentes na concepção kantiana, né? Então, acho que ele serve aí como uma fonte de indicação de algumas dessas críticas, né? Mas eu fiquei me perguntando, depois de ler o seu texto, né, em que medida ele realizou o proposto, né? Em que medida ele foi uma leitura da introdução, que é o que a gente está se propondo fazer, né? Indo até o conteúdo, né, que está lá. E aí que a coisa começa a ficar complicada, né? Primeiramente, no seu texto tem apenas 3 citações diretas do volume 1 da Ciência da Lógica, que é essa que a gente estaria lendo aqui, e nenhuma delas é da introdução. Então, isso é muito estranho, né? E, vamos dizer, não adequado à ideia da leitura, né? Bom, o que mais? Além disso, eu também notei no seu texto uma imprecisão conceitual, né? Principalmente para uma leitura da ciência da lógica e para uma discussão como aqui. Eu não vou citar, teve várias, eu não vou citá-las aqui, eu vou citar assim, apenas 2 da primeira página, né?
uma primeira, por exemplo, onde você diz, abre aspas, convergência postulada por Hegel, né? E postular é um termo muito forte. E alguém, quando postula alguma coisa, o faz de forma consciente. Ninguém postula algo de forma inconsciente. E, a princípio, Hegel não postula nada na exposição da ciência da lógica. É o contrário, né? Ele busca fazer uma filosofia sem pressupostos. Então, esse tipo de confusão conceitual é que vai dificultando a leitura do seu texto e, ao meu ver, também vai juntando algumas coisas que ficam um pouco estranhas, né? Um outro exemplo é, por exemplo, o Estado realizou enquanto indivíduo da história mundial, né? Na verdade, quem realiza é o espírito do povo e não o Estado, né? O Estado é a substância ética autoconsciente. Então, de novo, parece ter alguma confusão entre conceitos, o que prejudica o texto, ao meu ver, né? Então, nesse sentido, justamente por você não referenciar, não seguir o que está sendo exposto ali, não identificar o problema na introdução, não me parece que é propriamente uma leitura da introdução, né? Como é a proposta nossa aqui, até para o evento. Porque a ideia, justamente, do evento, tanto do Agemir como aqui, é de que da necessidade de se ler mesmo o texto e de se seguir ele expondo o que está ali, né? E aí, o que eu noto, se eu posso me expressar dessa forma, é uma impaciência do conceito, né? Para lembrar a expressão cunhada pelo Lebrun, da paciência do conceito e da necessidade de se ir destrinchando cada parte, mostrando como uma coisa está relacionada com a outra, eu vejo aqui ao contrário, a impaciência do conceito, né? Pois se salta para uma interpretação da relação Kant e Hegel, né? É, é, e além de uma outra coisa que eu vou mostrar aqui a seguir relativo a essa impaciência. Então, ao se saltar para ela, você não teve o desenvolvimento da coisa mesmo, do conceito mesmo, que permite mostrar, que é, vamos dizer, o desenvolvimento hegeliano. Claro que você, como intérprete de Hegel, pode não concordar com ele, mas, de alguma forma, cabe antes explicar o que ele está fazendo, o desenvolvimento mesmo que ele está dando, né? Bom, o que mais? No final, para mim, tem uma coisa que é mais fundamental, isso é o mais problemático, né? Parece confundir a anterioridade lógica com anterioridade cronológica, né? Então, eu cito você aqui. Ao invés de se iniciar com o puro ser da ciência da lógica, parte-se da crítica lógico-transcendental de Kant como pressuposto. Então, é como se a ciência não tivesse o seu começo no ser puro, mas em Hegel assumir elementos da lógica transcendental de Kant. Então, isso é verdade do ponto de vista cronológico, ou seja, Hegel foi antes de um leitor de Kant, que levou ele a pensar diversas questões e, portanto, criar um sistema para poder responder a essas questões levantadas na leitura do Kant. Então, de fato, ele estava no princípio, mas no princípio cronológico, não no princípio lógico, né? Então, falta mostrar como isso estaria no princípio lógico. E se fosse assim, é um pouco contrário à própria letra de Hegel, porque justamente ele está dizendo que começa no puro ser, mas isso é algo que vai vir depois da introdução, né? Logo depois, aliás, né? Aí eu cito a passagem do Hegel, que você cita lá, né? Cito Hegel, que você acude você, né? A síntese originária da percepção é um dos princípios mais profundos para o desenvolvimento do especulativo. Ela contém o início para a verdadeira apreensão da natureza do conceito. Início no sentido de começo temporal e não de começo lógico, né? Bom, então o que eu sinto, o que eu interpreto do seu texto, né? Busca-se então na progressão histórica, especialmente no momento Kant e Hegel, a justificativa do conteúdo do pensamento hegeliano, né? Como se tal conteúdo, o conceito, porque é disso que está sendo tratado ali,
não é compreendido em si por si mesmo, né? Como se fosse necessária outra coisa que o conceito mesmo para a compreensão do conceito. Né? Então, isso é estranho do ponto de vista lógico, na sua exposição. Eu preciso de outras coisas que não o conceito mesmo para entender o conceito. Né? E isso é contrário à própria letra do Hegel, no final das contas, onde ele diz que o conceito deve ser compreendido por si próprio. Né? E mais, parece indicar uma certa... Se a gente fala muitas vezes de autoconsciência na filosofia do Hegel, parece essa exposição indicar uma certa inconsciência de si, né? Inconsciência da sua própria interpretação e do próprio pensar que ela é. Por quê? Porque parece não reconhecer que o seu próprio pensamento precisa do conceito e se utiliza dele. Então, ao invés de entrar no conceito mesmo e no que ele é, e mostrar que o seu próprio pensamento depende dele, que basicamente é isso que o Hegel mostra para dizer que ele é absoluto e estaria em todo lugar, o conceito é posto de lado e é a representação histórica, o fluxo histórico que é tomado como lógico. E aí, é nesse contexto onde Hegel está fazendo uma ciência da lógica, está justamente buscando os fundamentos lógicos da filosofia. A gente fazer essa inversão é algo complicado. Né? E aí, então, ao se confundir a anterioridade lógica com a anterioridade cronológica, ou simplesmente não a distinguir, porque no mínimo elas são distintas, você pode até, depois de distingui-las, dizer, não, olha, mas veja, no caso do Hegel, a anterioridade lógica é também cronológica e histórica. Tudo bem, mas tem que se distinguir, tem que saber o que é uma e o que é outra. E isso não é feito em momento nenhum, ao contrário, se dá como se as duas coisas fossem sinônimas. Ao não se... Deixa eu tirar o óculos, porque eu consigo ler melhor aqui. Ao não as distinguir, porque são diferentes, o método de leitura parte de um pressuposto não apenas exterior à exposição, mas contrário a ela. Ela joga a interpretação do Hegel, a filosofia hegeliana, numa vala comum da opinião. É como se ela fosse uma opinião, como a de Kant, e que uma influencia a outra, e não um conhecimento verdadeiramente científico que surge da necessidade do conceito mesmo. Né? Pois não estabelece a sua necessidade lógica, né? Necessitet. É apenas mais uma visão de mundo que se estabeleceu pela necessidade, Bedürfnis, histórica do tempo. O que acaba se voltando contra si, pois acaba se expressando apenas uma opinião. No final das contas, é a sua opinião também sobre isso que está acontecendo e estamos só no reino das opiniões. A de que o processo histórico, qual é a opinião que estaria por debaixo? Que o processo histórico é o absoluto. Um absoluto cuja força de se mostrar não é a demonstração interior lógica e conceitual, mas retórica exterior, derivada da força coercitiva da cultura, como se a própria cultura não fosse constituída a partir de interioridades das autoconsciências que a constitui, que constitui essa cultura mesmo. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente chega na sua conclusão, a gente vê o que aconteceu mesmo no texto. Toma o fim, ou seja, aonde isso vai chegar, que o conceito é fundamento de tudo, etc., no começo de tudo. E com isso se tem uma petição de princípio. Né? E isso se revela na sua conclusão mesmo. Que você vai dizer, cito, de onde devem ser retiradas as categorias utilizadas para o desenvolvimento da lógica? E aí você responde, dos costumes, da vida cotidiana, das instituições, dos títulos sociais, da história dos pensamentos, etc. E não da necessidade mesmo do conceito. E é nesse sentido que eu falo que a sua interpretação se volta contra o próprio Hegel. Né? A conclusão acaba sendo o pressuposto lógico de que se partiu, e com isso se comete uma petição de princípio. Né? Ou seja, você já começou a analisar o Hegel assim, ao analisar a passagem Kant-Hegel, supondo que esse movimento histórico era o mais importante, e você no final conclui, tá vendo? É um movimento histórico mesmo, mas não houve a demonstração exatamente disso, ao contrário, só houve isso desde o início.
e no final se mostra a intenção, né, do seu texto. Era o final, se acrescentou mais coisa, era aqui que terminava o seu texto, né? A fim de que se evite cair, como se disse, em um discurso místico. Então, ou seja, mais uma motivação exterior ao texto, porque a menos que isso fosse do texto mesmo, se vai cair num discurso místico ou não, isso tem que depender do próprio conteúdo e não da gente não deixando com que isso aconteça. E nesse caso, de novo, é mais complicado porque isso contraria a própria letra do Hegel, né? Segundo o qual, cito Hegel, todo racional, por isso, pode ser ao mesmo tempo designado como místico. Fim de citação. Então, em Hegel há uma relação entre racional e místico, místico entendido na relação do ser com aquilo que é mais substancial dele, no caso Deus, né? Que é diferente de misticismo, que é você pegar algo que não é místico, não está nessa relação com Deus, nessa mistura com Deus, e supor que está, né? Então, você evita cair no misticismo e, com isso, de novo, contraria a própria, de forma externa ao texto do Hegel, e com isso acaba caindo contra a própria letra do Hegel. A não compreensão da necessidade lógica, estou terminando, a não compreensão da necessidade lógica de entender o racional como místico expressa que, embora você conheça, bom, aí sim, a interpretação espiritual especulativa, porque a gente já discutiu isso, né? Tem um vídeo gravado do qual você faz parte, a gente discutiu ela e que faz justamente trata exatamente desse ponto que você está tratando, a relação entre lógico conceitual e histórico, mostrando que não pode ser só histórica a filosofia do Hegel, mas você não a cita, né? Nem a cita, nem a contrapõe, nem nada assim, né? Então, embora você conheça a interpretação espiritual especulativa, como todas as interpretações parciais, que é isso que é tratado naquele texto, você não compreende essa interpretação espiritual especulativa, porque do ponto de vista histórico não dá para compreendê-la, né? Talvez por isso ela não foi citada, né? E aí você então coloca o título do da sua análise, da sua leitura, uma revolução no conceito de lógica. O conceito Begriff em Hegel a partir de sua crítica ao eu penso kantiano. Mas eu me pergunto, como pode haver uma revolução no conceito, em um conceito, se ele é tirado da própria história? Se é a história que me dá o conceito e não ele que se movimenta e se mostra, como é que pode ter uma revolução, como você está colocando, né? E mais, o seu texto atinge o conceito da lógica, né? Tanto o conceito do que é a própria lógica, justamente como esse conceito que fundamenta tudo, quanto o conceito expresso na própria lógica, né? Então, pela própria letra do seu texto, eu concluo que não, porque, como você fala, não consegue nem superar uma expressão sua que é a ciência válida apenas intelectualmente. Você fala assim, pode ser, mas se for isso, como se for isso? Não pode se chegar a ser só isso, né? Então, uma ciência válida apenas intelectualmente, né? E aí, com o preconceito contra o lógico conceitual em favor de um histórico temporal, eu julgo que você jogou a lógica, você jogou o bebê junto com a água do banho na hora que foi jogar a água fora, porque foi a necessidade lógica, foi o conceito, foi tudo na análise. De qualquer forma, eu parabenizo de novo pela desenvoltura de tentar fazer uma interpretação nesses termos, né? Mas é isso que eu teria para comentar. Obrigado. Bom, podemos então agora abrir para as perguntas e respostas das pessoas, tanto para o Gabriel quanto para o João. Posso responder o que a Michela havia dito na parte dos comentários? Eu só queria pedir desculpa, porque eu tinha entendido que as perguntas para o Gabriel eram antes, daí eu fui falando. Desculpa mesmo. Sem problema, amigo. Sem problemas. Eu vou tentar responder, você perguntou da minha posição nesse debate, sendo bem... Gabriel, deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou interromper a gravação, porque a gente faz um terceiro bloco depois só com as perguntas e respostas. Peraí. Okay. Vou interromper e já volto.